Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Meu nome é Edson Helza, sou terapeuta holístico e também, graças a Deus, aprendiz de ser humano. Hoje me deu na telha de fazer uma live, e essa live com este tema que está aí. Quem és tu? Quem és tu aí no outro lado? E as máscaras do pensamento, sentimento e emocional. Na verdade, eu vou ser mais sincero ainda com vocês. Foi uma grande mentora minha, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né, que eu não vou divulgar o nome, que me deu essa ideia dessa live, após uma conversa que eu tive com ela de quase 40 minutos, falando sobre o psiquismo humano, falando sobre a vida, né, falando sobre o ser e falando sobre as dores, né, o que causa realmente a dor e o que promove realmente o sofrimento agudo, absurdo dentro dos seres humanos dessa era que a gente vive. E dentre essa conversa e mediante esse assunto, saiu esse tema dessa live em si. Então hoje, eu vou procurar não sorrir muito, porque eu sou um saco de riso, e falar sério, porque é um assunto sério. Se servir para alguém, muito obrigado. Se não servir também, muito obrigado, tudo tranquilo, eu vou tentar não me alongar muito. As máscaras do pensamento. Nós, além de vender para fora o que não somos, nós muitas das vezes deixamos de nos adquirir para dentro o que poderíamos ser. Isto é muito, muito grave. As máscaras do sentimento. Nós muitas vezes lutamos com tanta força para se manter em algo, estar em alguma coisa, e quase sempre nós, para nós próprios, não nos encaixamos direito no que somos, no que já obtemos, porque supostamente nos pertencemos em si ou por si. E nós muitas das vezes usamos a máscara do emocional, desejando, almejando, querendo, lutando, possuindo e quase sempre nunca se tendo. Realmente a forma que a gente está vivendo cada vez mais o nosso dia a dia, se colocasse num diário da consciência profundo e nós nos revestíssemos não mais das aparências, ia ser quase como um livro de terror, né, dos piores filmes que podem ser produzidos. Mas vamos lá. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, né, que tem vários amigos em vários lugares do planeta, e vamos aos apontamentos. Muitas das vezes, meus amigos, as pessoas, eu como psicoterapeuta, vêm até mim com uma sensação de vazio existencial. Não sabem o que fazer das suas vidas, não sabem como mais dirigir-se em um bom relacionamento mediante a si próprio. Já não tem mais fé em religião, já não crê na espiritualidade, já nem crê na sua lealdade em existência, mas algo dentro delas, ainda, graças a Deus e ao universo, ao nome que as mesmas querem dar, não desistem e procuram um terapeuta, um amigo, procuram alguém para ouvir alguma coisa, ou pelo menos para ouvir a grande coisa que já está dentro de si mesmas, mas não conseguem se autossensibilizar por si próprias. Por quê? Porque muitas das vezes a máscara que se acostumou a usar para agradar, a máscara que se revestiu muitas das vezes para se manter, e a máscara que muitas vezes forçou situações, obrigou momentos, já não está sendo tão eficaz e já não tem tão eficácia para suportar com lealdade, veracidade e originalidade a paz de espírito. Aí acontece essa sensação de vazio existencial, que nada mais é de que um preenchimento do refúgio sublotado, o sobrelotado do achismo inútil alheio.
E hoje a gente vem falar sobre isso. É um assunto até bem diferente do que eu sou acostumado a conversar aqui, mas como eu acredito em Deus, que é o universo, talvez sirva para alguns, talvez sirva para não outros, mas está tudo certo. O que a gente precisa, dentro do possível, fazer é ter os nossos originais pensamentos, sentimentos e emoções. O ser humano, na última live que eu fiz, para quem me segue aqui, muito obrigado, para quem não me segue, fique à vontade, a gente comentou uma coisa muito interessante, não porque saiu de mim, mas porque está fruindo em todo ser que é humano. Ser humano é divino, ser humano é sagrado. O contrário, isso que é diabólico, no sentido não religioso, no sentido não pragmático, filorreligioso, mas no sentido dogmático do sofismo ou do imaginário, que o ser humano possa ter-se como algo bom ou algo ruim. Ser humano é divino. O que não é divino é muitas das vezes a gente achar que um pensamento ruim é normal, que sentir ódio, raiva é corriqueiro, que viver em ansiedade é algo comum. Isso sim é diabólico. Isso não é algo que nos humaniza. Isso é algo que nos deixa numa regressão instintiva e agressiva de querer aparecer na vida sem ser em existência, na própria vida interior. Então, o que eu venho trazer para vocês é algo aparentemente simples, mas pelo menos mediante ao meu grau de consciência muito profundo, e repito, não porque vai sair por mim, mas é a cereja do bolo, creio eu, que eu busco, e talvez outras pessoas podem buscar para ter paz em sua vida. Nenhum pensamento realmente humano, no sentido puro da palavra de humanização, é maligno. Então, muitas das vezes a gente fala que é difícil pensar positivo, porque até as palavras que nós deveríamos saber o significado, a gente não sabe. Não que a gente tenha que ser um poliglota em português ou em várias outras línguas, um mestrado, um doutorado, mas, porventura, um auxiliar de uma aprendizagem de viver a sua própria vida. Eu gosto de fazer um pouco de silêncio para ver se as pessoas se sintam. E hoje realmente aconteceu algo que meio que mexeu um pouco comigo. Não me sensibilizou de me deixar nervoso, mas me sensibilizou como humano. O quanto muitas das vezes algumas pessoas em depressão, bipolaridade, borderline, ou em depressão, que é a mais comum, abre aspas e fecha aspas, estão aí no lado de vocês que estão me ouvindo, pedindo ajuda, pedindo socorro, mas também por detrás daquela doença que não é o ser humano, mas é a pessoa, são pessoas esplêndidas, cheias de força, cheias de vida, cheias de vontade, que não sempre, mas muitas das vezes acometem o mesmo erro que nós, ou eu talvez possa fazer, de que usar várias máscaras. Se eu pensar de um jeito diferente, eu não vou ser aceito. Se eu interagir sentimentalmente de uma forma não tão idêntica, eu não vou ser aceito. E se eu não me emocionar como a grande maioria, eu não vou ser aceito. Mas se nós analisarmos, se você se ama, e se você for um humano, tudo que você sente, pensa e se emociona, a tendência é ser de bem, não é ser de mal. A gente só pensa coisas ruins, só se emociona com coisas ruins, só sente coisas ruins quando o lado animal toma conta. Quando a disputa para fora corresponde um egodo por dentro de algo que mal e porcamente nos satisfaz como seres humanos, homens sapiens. É nesse sentido que hoje a gente vai tentar levar essa nossa conversa. Eu vou abrir para algumas perguntas dentro desse tema, tá? E agradeço a quem participar desde agora. Eu acredito muito em Deus e me deu essa intuição muito forte. Vai lá, fale sobre o que você conversou, talvez ajude algumas pessoas e vamos ver o que dá. Deus que sabe, o universo é que governa. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz, viu, meus irmãos? Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Há pouco tempo agora eu falei de depressão e a depressão é uma coisa muito interessante. Ela tem três formas de se mostrar. A depressão, que é a forma mais declarada, a pressão, que é a mais corriqueira, e o oprimento, o se oprimir, que é a mais enrustida. A grande massa da sociedade vira
fica nessas duas, oprimida e pressionada. Os depressivos são corajosos, não são medrosos. Os medrosos, os covardes, quase sempre são os oprimidos que vivem em pressão. E quem vive em pressão, vive sempre em obrigação de se manter em algo que não nutre, em viver algo para fora que não é, e fazer tudo ao outro ou adiante que mal e porcamente para si mesmo se alimenta, como real e como verdade. O depressivo não, está depressivo mesmo, está momentaneamente lascado, mas é ele com ele mesmo na sua dor. Respeitamos como respeitamos os outros que eu acabei de falar. Mas é bacana falar muito sobre isso, porque muitas vezes, até aqui mesmo no Face, a gente vê alguns comentários que eu não julgo, de, poxa, depressão, a pessoa está lá angustiada, está fraca. Não, todo depressivo é um grande corajoso. Tem que ter muita coragem, eu não digo para ter depressão, mas para vencê-la e para conviver com ela. Muita, muita. Maioria, quase que massa dos depressivos são pessoas extremamente corajosas. E não estou falando isso como piegas, não, é uma realidade. E retorno, né? Muitas das vezes quem diz que não tem depressão é um pressionado a pensar como o sistema quer, a sentir como os outros querem e a se emocionar conforme a música do outro toca. Que nome é isso a não ser um abandonado? Nossa senhora, nós seres humanos somos, ó, cabeçudo mesmo, viu? Vamos lá, uma boa noite Lourdes, boa noite Heloísa. Fica à vontade, estou esperando os meus amigos. Se alguém quiser levantar algum tema, me ajudar, eu só vou ficar mais uns 5, 6 minutos, que o que eu acho que eu tinha que falar, já dei o toque para alguns, talvez para outros não, mas está tudo certo. Edson, o que é um bom pensamento, um pensamento só meu? Todo pensamento, ele aguça na gente quando é um bom pensamento. Como identificar um bom pensamento se não é religioso, se não é em Deus? É construir. Mas construir para dentro é progredir. Todo o bom pensamento expõe nas tuas ideias o progresso interior. Não se importando com evoluir para o outro ver, mas progredir para que você se consinta e se conceba bem, em paz, progredir. Todo sentimento, se não for um sentimento religioso, se não for um sentir religioso, quando é bom, ele nos dá um senso, de sensação boa, quando ele só é nosso, não é aquela coisa ruim, de cobrança, de agonia, de amarguez, de angústia, quando é uma coisa boa, quando ele nos dá aquela vantagem de estar sozinho. Vontade de se aquietar. Quando começa a dar uma espécie de sensação que aflige também o sentimento, envolvendo o pensamento, de lembrar que é bom respirar em paz. Que é divino, mesmo quieto, calado, entender que não é só o coração que pulsa, todo o nosso campo, todo o nosso corpo está com vida, então todos nós pulsamos em vida. Estar sozinho não é estar em solidão. Estar sozinho de bem, em pensamento e sentimento, é estar coligado, conjugado, bizuntado, unido, casado, acasalado, transando, amando, sexualizando. É um tantra da alma estar sozinho, se sentindo bem. Isso não necessita matemáticas fractais, falar em várias línguas, necessita um pouquinho que for de dar um tempo e respirar com um pouquinho de mais amor próprio. As emoções, Edson, como eu posso conseguir equilibrar as minhas emoções? Hoje em dia as pessoas não gostam de ouvir a sua própria voz, se olhar o seu próprio reflexo no espelho, não digo todas, mas creio eu que está beirando a maioria. Ou não gostam do que vê, ou não gostam do que sente, ou do que percebem através das emoções, se refletido em impressões e sensações. Agora, como ajudar? Feche os olhos e se sinta, porque quem sente, vê por dentro
e se declara por fora com sensibilidade, vendo mais além de que a legitimidade de que as córneas possam lhe guiar. Mas tem coisas que o Edson fala que é só se sentindo, não é intelectualizando. Mas vamos lá. Meditação não é se sentar em lótus, quietinho, que nem Buda. Você pode meditar através de um bom dia, boa tarde, boa noite, como vai. Prazer. A educação de um homem que quer pensar de bem, quer sentir melhor-se e quer se emocionar com paz, começa pela educação vivencial. Se o outro é mal educado, o problema é do outro, mas a educação é tua, ninguém lhe tira. Então não é a grosseirice alheia que lhe tolhe aquilo que você já é possuidor, sua educação. Mas, infelizmente, talvez tenha alguns que não pensam bem assim. E a gente respeita, graças a Deus, com licença. Não é fácil viver num mundo onde as pessoas vivem através da robótica, de um comportamento militarizado, aonde repetir e copiar está na moda. Mas também não é impossível tentar deixar isso leve e tentar viver livre e solto por dentro de si. Livre e solto por dentro de si. Tem uma amiga chamada Júlia Cristina Lima. Muito obrigado, viu, minha irmã, pela ajuda aí. Que hoje é só um bate-papo. Estou aqui para agradar ninguém, estou desagradando, me perdoem, mas é o meu jeito mesmo. Vamos lá. Edson, não generalizando, mas algumas pessoas nutrem em si, pergunta dela, o egoísmo e o narcisismo, e colocam isso como depressão. Como você identifica um irmão ou irmã que realmente tem depressão, daquele que usa a depressão como disfarce para egocentrismo ou algo desse gênero? Muito boa e excelente colocação. Muito boa e excelente colocação. A depressão, ela atinge a sensibilidade do sentir, não dos sentimentos. O homem e a mulher verdadeiramente depressivo não tem orgulho de se depreciar, mas se transforma automático a autodepreciação de tudo que o vem e de tudo que o faz. Ele não precisa falar. Ele demonstra, infelizmente, neste momento depressivo, no seu momento de letargia afetiva, de menopáusica forma de pensar chumbado, arraigado, repetitivo, não no narcisismo ou na vaidade, mas do agressivo modo de interagir, principalmente com aqueles que estão mais próximos. E aqueles que estão mais distante, o depressivo se cala. O olhar dele já demonstra dor e o seu interagir já grita e berra sofrimento. Então, ao meu ponto de ver e de vista, quem tem depressão, infelizmente, menos fala e, infelizmente, mais convive com ela. Depressão. Longe de narciso, longe de qualquer tipo de egoísmo. Agora, a gente encontra muita gente com pressão existencial e oprimento existencial, porque se sente comprimida numa família que ou ela ou ele se acha melhor do que os entes queridos, ou se consente inferior. Isso não tem nada a ver com depressão. Pode ser uma pressão vivencial, cultural, moral ou de ética, mediante como as pessoas se locomovem, se movem, se debruçam num aconchego familiar ou numa convivência conjugal, mediante a que cada uma entende como certo e errado, bem e mal, digno e indigno, santificado ou demoníaco. Então, muitas das vezes a gente encontra pessoas oprimidas porque o outro e reprimidas porque elas não se substêm, não se abastecem da sua própria paz
E aí as mesmas que se sentem pressão e oprimidas precisam pertencer para ser algo, manter para ter alguma coisa, possuir para sentir poder, ou se subjugar para se sentir. Isso não é narcisismo, por mais que também pareça. Isso não é ser egoísmo, por mais que muitos assim o fazem. Isso é falta de amor próprio, é a maioria. Tem nada a ver com depressão, não. Me desculpe a minha franqueza, viu, minha irmã? Mas é estilo Edson mesmo. Não sou dono da verdade, mas tá aí. Sem filtro, ok? Uma amiga chamada Cíntia Amaral, ela faz essa colocação. Como eu disse, sem filtro, eu vou ler como está aqui. Tem formas de liberar essas dores não identificadas dentro do peito? Ela pergunta assim, Edson, tem formas da gente liberar essas dores que muitas das vezes a gente pensa, faz meditação, tenta identificar dentro de si mesmo ou mesma, mas não consegue dar nomes, mas ela tá lá dizendo, toma lascado, tô aqui te lascando, ou tô te prejudicando. Tem. Se não for com a meditação e a respiração, a arte. Toda dor e sofrimento, não estou falando dor física, que também em alguns casos até ajuda, mas a dor moral, a dor de sentir o peito apertado, esmagado, é vencida quando você prende a sua atenção intelectual, prende a sua sensibilidade no teu sensorial e no teu emocional a algo que você cria de novo. Uma pintura, uma costura, uma dança, uma escrita, um canto, um envolvimento, envolver-se com a vida de uma forma que lhe surpreenda. O medo e o sofrimento, a dor e a culpa foge de qualquer ser que dá o presente da surpresa diária, de se ter bem e de se fazer melhor. Mesmo que para isso a pessoa nem saiba o quê, mas ela joga duro com a vida, joga com a existência e segue. Não se preocupe em ter coragem. Coragem, muitas das vezes, é coisa para covarde. Muitas das vezes, as pessoas que estão com dor e estão com depressão ou com coisas assim, elas têm atitude sem ter uma coragem. E a atitude joga elas lá na frente da coragem, já sendo uma vencedora delas mesmas. E lá atrás fica a depressão, a culpa, a dor e sofrimento, procurando a sua própria sombra. Porque a tua depressivo ou a sua depressivo, ela não vai encostar mais. Isso não é palavras bonitas, não, mas é atitude. Porque muitas das vezes, minha irmã, a gente fala, ah, mas eu busco, ah, mas eu procuro, ah, mas eu mergulho em tratamentos holísticos, em terapias, e eu não consigo nada, porque eu só tenho coragem. Mas coragem sem atitude é querer curar um câncer maligno com aspirina. Agora, atitude, mesmo sem coragem, é o remédio para qualquer dor e sofrimento. Atitude. Vença-se. Vença-se. Porque o medo, culpa, dor e sofrimento, eles têm pânico de quem tem atitude na vida. Agora eles vivem atormentando quem tem coragem ou quem tem covardia, porque vive nesse dualismo. Tem ou não tenho? Tem ou não tenho? Tem atitude. Se jogue. Poderia falar bonito, mas não. É atitude. Nós estamos numa época de atitude, é agora, não dá para perder tempo. Não dá para ficar botando um monte de coisas, mas eu não posso porque eu não sei cantar, minha voz é ruim. Ah, mas eu não posso pintar porque eu tremo. Ah, mas eu não posso escrever porque eu erro lá o meu português. Ah, mas eu não posso. Mas esse eu não posso, ele vem com coragem, porque no fundo você quer, você tem coragem de fazer, só não faz, porque não tem atitude. Boa? Pensem no que eu estou falando. Não fique esperando ter coragem. Esperar ter coragem é disfarce da covardia hoje em dia. Tenha atitude, vença-se. Ok? Vamos lá. Muito obrigado, viu? Pelo toque aí. Eu já fiquei todo entusiasmadinho, mais louquinho do que normal. Graças a Deus. A depressão, tem uma amiga aqui, que eu não vou citar o nome, né? Se as pessoas quiserem ler, ela fala que a filha está com depressão. Está, não é depressão. Está. Então, trate sua filha com amor.
e a depressão com atitude, e a depressão com afinco, e sua filha com amor. Amor. Outra coisa que é bem interessante falar. Pelo amor de Deus, que tudo que é mais sagrado, aos depressivos ou quem tem parentes depressivos. Quem tem depressão precisa ter amor. Não precisa de mel, nem de manteiga, nem de azeite. Precisa de amor. Amor. Ah, Edson, o que é amor para um depressivo? Verdade. O que é amor para um depressivo? Confiança. E o que é amor para um depressivo? Gratidão. Porque se você der amor com verdade, amor com confiança a alguém, você não vai tratar ela nem bem nem mal, você vai tratar ela com justiça. Isso é instantâneo. Agora, se você der amor, cheio de mel, cheio de cosmezinhos, cheio de dedo, valorizando a doença que incapacita o meu parente, não vai rolar. A pior coisa que tem é tratar um depressivo como um derrotado e fraco. Trate como humano. Como humano. Humano. Ser humano é racional, é forte. Isso não é ser insensível. O amor, a romântica do amor é esperança, é gratidão e é confiança. Isso insemina quem está doente e naquele que pode se acurar, para curar o doente, se acurar, para curar o doente. Ternura, compaixão e afeto. E naquele que está lá doente, gratidão. Porque muitas das vezes a depressão é tão ferrenha que ela mascara momentaneamente, em algumas pessoas, a educação, a cultura. Mas quando um depressivo tem gratidão, tem afeto, tem confiança, já é um passo seguro, se assim nós conseguimos inseminar neles isso. Aí eles começam a se amar. Porque eles vão amar quem assim interage com eles. Tete a tete, olho no olho. Eles brigam, viram cabalhota, mas deixa pra lá. O importante é amor. Amor. Então dê amor para sua filha, viu, minha amiga? Eu não vou citar seu nome não, que é seu particular. Mas dê amor para ela. Amor. Não dê mel não. Mel você só dá lá no chazinho. Valeu? Vamos ali então. Deixa eu ver aqui. Agora entrou o mestre ascensionado, meu irmão, meu amigo, o Dinho Pereira, mais conhecido por Claudir, Firulento. Fica à vontade, meu irmão. Se quiser ajudar aí, Claudir, ajuda, dá uma força que o bicho está pegando. Eu ia ficar só 5 minutos, já estou 28, eu vou fechar em 30, 35. Se assim vocês me aguentarem, já agradeço desde já. Muito obrigado. Fiquem à vontade, viu? Estou tentando aqui olhar, que eu apanho da internet. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, dividir alguma coisa, eu não vou citar o nome conforme for, mas muito obrigado. Podem ajudar aí de boa mesmo. Uma coisa interessante, vou tentar encurtar, aproveitar bem até os 35. Amar próprio. Como se amar e não ser narciso? Quem se ama não precisa se aparecer, precisa ser. 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 O que é ser? É livre. O que é estar? É preso. Quanto mais você ser e menos estar sendo ou estar, mais livre você é dentro de você. Com a maleabilidade, não só das palavras ditas, mas com a maleabilidade das palavras não ditas, mas das vivenciadas pelo teu exemplo. Alegre, feliz, contente, satisfeito em ser. Respeitando os seus defeitos, mas cuidando com muita seriedade dos mesmos. Esquecendo suas qualidades, mas notando elas na caderneta do senso de sentir-se bem por apenas ser quem é todos os dias. E deixando nessa caderneta chamada naturalidade que as linhas se preencham pelo seu exemplo vivencial com alheio. Deixa fluir, deixa passar adiante.
É difícil, mas não é impossível. Então, o que é mais difícil para nós é ser nós mesmos, porque nós nos revestimos da ansiedade do próximo, nós nos revestimos do desejo alheio, nós nos mascaramos com as deduções, induções, imposições, colocações, obrigações dos outros que vivem no nosso meio. Agora, quem nós somos é ser, respirar em paz, não se preocupar com o que o outro acha, porque você já se encontra. Não se preocupar com o que o outro acha, porque você já se encontra, sem fazer força. Basta fechar os olhos e sentir. E se você já se encontra, que acha que quiser de mim, eu tô nem aí. Vamos lá. A Júlia Cristina, ela fala assim: e como mostrar essa saída para os nossos irmãos? Talvez seja o processo que eu coloquei da depressão. Quando a depressão é verdadeira, realmente é uma depressão, não é com palavras, é com atitudes. Nós mostramos para o depressivo, ou para as pessoas que estão oprimidas, ou para as pessoas que estão pressionadas, ou para as pessoas que estão feridas, ou para as pessoas que estão machucadas, ou para as pessoas que estão sofridas, um outro caminho, tendo nós como uma estrada, como uma passagem, que ela não vai se fixar como a verdade absoluta, mas ela vai notar, talvez até admirar, ou até odiar, sei lá, mas ela vai notar que, por que com ele ou com ela, não é assim. Ah, mas Edson, isso pode levantar inveja. Não importa, faz parte do dualismo do ser humano. Muitas das vezes invejar para depois amar. Muitas das vezes se apaixonar para depois ter amor. Muitas das vezes desleixar para depois seguir com afinco e com realmente necessidade. Faz parte. É humano ser humano. A gente tem que assumir a nossa humanidade, até na dualidade, para que nós não nos temos mais escravos da mesma. Então, como mostrar ao outro um caminho, sendo o caminho? Porque a depressão, ela pode tirar quase tudo de um depressivo. Quase tudo. Quase tudo. Mas se for uma depressão, eu vou falar uma coisa para a família ou para amigos. Ela não tira. Ela não tira, eu falei dessas palavras. Gratidão, confiança e afeto. Quando o depressivo se redescobre na gratidão, ele pensa duas vezes em não ter afeto pela própria vida e pelo outro. A primeira coisa que a depressão nubra no depressivo é a gratidão à própria existência, em vida, ou vida em existência. Engraçado, eu coloquei um título que não tem nada a ver com depressão e acabou escambando para isso. Então era para ser isso mesmo. É isso, é ser. Eu não comando a vida. A única coisa que eu posso fazer é tentar escrever a minha existência em mim, por dentro. E olha, eu posso dizer que o livro é pequenininho, mas os rabiscos estão andando. Eu existo em mim. E o depressivo, ele deixa de existir em si. E joga-se em vida, deixando que a existência faça dele o que bem por vir. E quase sempre dor e sofrimento. Então, Júlia, como a gente pode fazer, Edson? Muitas das vezes até nem é convivendo no lado, mas é não deixando de viver a vida quando ela é vivida de bem. Você está à mostra. Nós estamos à mostra. Quando você doa ao outro a sua verdade existencial, você doa ao outro o teu remédio. O teu antídoto, que talvez não sirva para ele, mas para você ele faz bem em paz. Aguce no depressivo a curiosidade de por que você é capaz. Aguce e aguça mesmo. A minha vida toda, eu estou com 44 anos, mais de que a metade da minha vida eu trabalho com pessoas com depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Eu acho que eu aprendi um pouco. E, independente da classe social, das suas opções, não de gênio, mas de ser humano que se mostra em Deus,
na vida, quase sempre se começa no admirar o outro. Quase sempre se começa a ter gratidão ao outro. Porque quem tem gratidão a alguém já começa inconsciente, germinar dentro de si a vontade de ter afeto à vida. Já começa a progredir em si, crescer em si mesmo, as folhagens, as flores, as mudas, as rosas, o jardim da esperança de sair dessa doença. Porque o depressivo ele não consegue se crer grato por ele. Mas se nós, família e amigos, amar quem está em depressão, quem está em depressão, não a depressão, a gente consegue sim. Se não for o remédio, que a gente seja a bula. Basta ele ler, reler, observar, notar, viver, conviver, com briga, sem briga, a depressão foge. Foge, porque todo o familiar de um depressivo, todo um amigo de um depressivo é uma bula de um remédio salutar chamado amor. Querendo ou não, basta ter atitude. Muita atitude. Muita. Muitas das vezes, eu não estou aqui jogando letra, muitas das vezes, os mais covardes são os familiares e os amigos de depressivos, não o depressivo em si. Porque muitas das vezes o depressivo, ele mostra para nós o que nós em segredo nutrimos, nos matando ao pouco. Nos matando aos poucos. Valeu? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Boa noite, Valéria. Fica à vontade, viu? Mais uma, acho que mais uma colocação dá. Claudira, eu estou esperando aí, dá uma força, meu irmão, me socorre. Senão eu vou tocando aqui. De boa. Né? A depressão é uma coisa muito séria. A gente fala. Não são palavras que curam, não. Realmente é a atitude. Mas para não sair muito do tema, e para encerrar, as nossas máscaras. É tão bom quando a gente olha no espelho e diz, poxa, hoje eu estou usando a máscara do Edson. Poxa, eu estou sentindo o Edson. Poxa, eu estou me emocionando com o Edson, ou com a Valéria, ou com a Regina, ou com a Paula, o nome de cada um, mediante ao nome que vocês têm. O que a gente mais foge é de se sentir. O que a gente mais foge é de raciocinar por si. E o que a gente mais foge é de ter uma emoção que pode ser só tua. Por isso, que dentro das minhas colocações, certas ou erradas, o tempo dirá, e a consciência de cada um que se mantém em paz, se é assim, mediante as suas verdades, que cada um carrega dentro de si, ok? A alegria é algo muito unitário. Agora, a felicidade é algo comum ao alheio. O termômetro de nós notarmos que nós realmente temos mais pensamentos só nossos bons. Isso não é ser narciso nem egoísta. De ter sentimentos e emoções só nossas boas, é nós poder ficar quietinho e dizer, eu estou alegre, sozinho. E quando eu estou com os outros, eu não preciso estar alegre sozinho, porque naturalmente o ambiente se torna feliz. Um dia nós chegamos lá, viu? Então, a felicidade nós temos quando nós compartilhamos algo com o outro, um momento, uma situação, alguma coisa que não precisa ser companhia, mas envolve uma funcionalidade que vem do externo a nós. Agora, a alegria é algo muito íntimo, é algo que brota de dentro para fora. Então, eu peço a Deus, ou o universo, que Deus permita que quem me ouviu até agora, ou possa me ouvir, ou até que não gostou, ou que gostou, sei lá, possa ter alegria em sua vida. Se despir das camadas de máscara que muitas das vezes, e hoje, com toda essa revolução planetária, com toda essa evolução espiritual, elas estão sendo exigidas do universo, que elas caiam, e a depressão tende a aumentar, a euforia tende a aumentar, a agonia tende a aumentar, a tristeza tende a aumentar, as dores tendem a aumentar, porque quando as máscaras caírem, vai sobrar carne viva de um ser que se olha no espelho e diz, quem és tu? De um ser que fica com os olhos fechados e diz, meu Deus, onde estou?
eu só vejo e enxergo escuridão. Num ser que se cala e não escuta nem a batida do coração, mas só ouve os grunhidos e os gritares, as buzinas e os sons da rua do externo, para identificar que talvez ele exista também. Valeu? Fiquem com Deus, uma boa noite, me perdoem minhas palavras, mas é o que, mediante ao momento, eu posso oferecer, a não ser o meu respeito a todos. Muito obrigado a todos, viu? Uma boa noite. Obrigado.